Bom dia, ovelhas amadas do Senhor Jesus. Que a paz que transforma corações seja derramado aí agora sobre você. A paz que excede todo entendimento, como diz a Bíblia. Como é que se entende alguém está cheio de problemas e tem paz? Você explica isso? Não. A Bíblia diz que essa é a paz que excede todo entendimento. Tá? O mundo desmoronando na cabeça do crente, mas porque ele crê, porque ele confia num Deus vivo, ele permanece de cabeça erguida. Aliás, esse tem que ser o nosso DNA, a nossa identidade, permanecer firme até o fim. Foi assim com Noé, foi assim com aqueles que Deus chamou para uma missão e deu a eles um destino. Eles permaneceram e os que retrocederam não viram a promessa se cumprir. Quero pedir a você que nos ouve por áudio, que clique no link abaixo, depois vá até o canal no YouTube, se inscreve, participa conosco, tá certo? No YouTube você tem as imagens aqui do estúdio, aí é o vídeo, nós podemos nos conectar melhor. Se você já está aqui no YouTube, então se inscreve, ativa as notificações e vamos juntos nessa caminhada da fé, tá certo? Eu separei um recorte hoje falando sobre dar exemplo, porque fomos chamados, temos que ser diferente. Se fosse dar um tema para o recorte de hoje, esse seria o tema, porque fomos chamados, precisamos ser referência. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, eu preciso ser referência. As pessoas que olharem para mim, elas têm que dizer, eu quero andar nesse caminho também. Eu quero seguir essa direção também. Está dando certo para o fulano, porque as pessoas que, não estou falando de sucesso físico, visível apenas, mas de sucesso familiar, sucesso emocional, sucesso em todos os âmbitos. Quando a pessoa tem uma missão e ela está executando essa missão, ela se torna uma referência. Seja referência para os demais, para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Tá certo? Vamos ouvir juntos e olha, vamos marcar o seguinte, acabando aqui esse recorte, esse trecho do nosso devocional de hoje, vamos orar juntos, vamos pedir a Deus pela nossa casa, pela nossa vida, para que esse restinho de semana que ainda temos pela frente seja abençoado, tá certo? Vamos lá. Por essa razão, não vos torneis insensatos, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Tem mais. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que o apóstolo fala nessa carta? Dá dicas de como você andar, de como eu andar, de como eu proceder diante de Deus. Quando Noé recebeu uma ordem de Deus, ele tinha que ser exemplo. Ele não poderia cumprir a missão que Deus deu para ele, agindo como seus contemporâneos agiam. Sabe, por isso que a vida do cristão tem que ser diferenciada. Você não vai ser melhor, eu não vou ser melhor do que ninguém. Não é para isso que a gente luta. Não é ser melhor, mas diferente. No meu comportamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, eu tenho que demonstrar o Jesus que eu sirvo. Quem é o Deus que eu sirvo? O Senhor da minha vida. Diga amém, pessoal. Porque senão, palavras são apenas palavras. Você vai falar para as pessoas de Jesus, mas elas não vão atentar para o que você fala. O seu testemunho salva muito mais do que as suas palavras. As suas atitudes salva muito mais do que as suas palavras. Noé não ficou falando, Noé foi e fez. Noé obedeceu, Noé foi obediente. Por isso que a história de Noé se resume em uma frase: Noé andava com Deus. Ele não ficou insistindo e tentando empurrar de goela abaixo. Porque esse não é o evangelho de Jesus. Pegar as pessoas e forçar elas a crer no Deus que eu creio. Mas o meu testemunho, as minhas atitudes, o que eu faço, pode salvar ou também pode destruir a vida de alguém.
Por isso que nós temos que desempenhar o papel de cristão nesse mundo, para que a gente possa salvar mais alguns. Cristão significa seguidor de Cristo, ou seja, fazer como Ele fez, amar como Ele amou. Jesus disse: eu não vim julgar, eu não vim para ser juiz, eu vim para servir. Olha que exemplo extraordinário. Ele veio para servir, imagina eu. 1 Pedro capítulo 3, verso 20. Diz assim: os quais, 1 Pedro 3, 20. Em outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade, a paciência, de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, olha só, figurando o batismo agora, que também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, do corpo, mas de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Então, aqui, em 1 Pedro, nós vemos que ele usa o dilúvio, as águas do dilúvio, que fez uma separação do antes e o depois, ele compara com o batismo nas águas. Ele diz que serve, não é para lavar o corpo, tirar as imundícias do corpo, mas para que tenhamos uma boa consciência diante de Deus. Por isso, do batismo nas águas, quando a pessoa decide se entregar para Jesus. Ah, mas eu fui batizado, pastor, quando pequenininho. Tudo bem, ninguém vai invalidar batismo nenhum aqui. A Bíblia não está invalidando batismo nenhum aqui. Só está dizendo que quando a pessoa desce as águas, quando ela toma a decisão, a partir de hoje eu vou ver uma vida reta diante de Deus. O primeiro passo é passar pelas águas. É um ato de renúncia, é um ato de entrega, é um símbolo de casamento diante das pessoas, diante das testemunhas, que agora eu sou uma pessoa comprometida com Deus. Agora eu tenho, quando a gente casa, a gente põe uma aliança no nosso dedo, a gente está dizendo para as pessoas que vamos encontrar no caminho, que somos comprometidos. Hoje, se um homem olhar para minha esposa, ela vai saber que ela é comprometida. Se uma mulher olhar para mim, ela vai saber que eu sou comprometido. Eu já tenho dona, ela já tem um dono, diga glória a Deus. Diga que assim seja. A mesma coisa quando você se une a Deus. O mundo, o inferno, os demônios, o pecado, a imundícia desse mundo olha para você e tem que entender que você tem um compromisso com Deus, que você não se divide mais entre céu e inferno. Quantos estão comigo, gente? Você não se divide mais entre carne e espírito, que você não se divide mais entre o que é certo e o que é errado, que você tomou uma decisão de entrega. Por isso ele diz, exatamente hoje, quando parece que está tudo perdido, a humanidade está descambando ladeira abaixo para o que não presta. A gente vê a nossa cidade sendo notícia no mundo inteiro, com tragédia. E a gente fica pensando, o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos netos? O que será de mim? Mas olha, todo aquele que tem um propósito firme com Deus, esse não perece. Amém? Esse não perece. Está em João 3,16. Ele deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, nós oramos, Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Clamamos a Ti, suplicamos o Teu favor. Venha com a Tua presença gloriosa sobre nós. Repreenda toda ação do mal, toda força contrária, toda força das trevas que se levanta contra as nossas vidas, a nossa família. Caia por terra, Satanás. Eu te repreendo agora. Espírito de doença, enfermidade, espírito de vício, de depressão, de insônia, saia desta casa, desta vida agora mesmo. E que nesta casa haja luz, haja salvação.
Eu abençoo todos quantos creem, em nome de Jesus. Diga, assim seja. Graças a Deus. Levanta a sua cabeça porque tem coisa boa chegando aí, viu? Tem notícia boa chegando aí. Coisas de Deus, coisas excelentes, coisas maravilhosas vão acontecer nesses dias na sua vida. Toma posse disso. Estou profetizando bênçãos para você. E amanhã, 6 horas da manhã, estaremos juntos aqui outra vez. Beijo no coração e até lá.